Olá pessoal, bom dia! Hoje o professor está aqui para tentar ajudá-los na realização das atividades de matemática da 25ª semana. Vamos lá? O professor está aqui no grupo no momento. Postei para vocês o link direto. Sempre vou fazer assim para aquelas pessoas que têm a dificuldade do acesso, né? Quem tem acesso à internet, se o seu celular tem acesso, dá para acessar via internet. Então vamos lá? Nós clicamos aqui no link e o link vai nos levar diretamente às atividades do quinto ano. Ó, quinto ano, 25ª semana e 24ª semana. Contudo, nós estamos onde agora, né? Nós estamos na 25ª semana, então o professor Rodrigo vai clicar sobre a 25ª. Abriu aqui, ó. Temos todas as disciplinas, né? E no caso, o que nos interessa aqui agora é a disciplina de matemática, ó, versão aluno. Eu peço aos alunos, né, que tenham aquele sentido de honestidade, né, de fazer o que é correto e que peguem a versão aluno, porque se vocês pegam a versão responsáveis, já tem todas as respostas e assim vocês não irão aprender. A versão responsáveis é para os pais de vocês, para que eles possam conferir com vocês aquilo que vocês fizeram e fazer a correção, ver se realmente está correto ou não, ok? Então vamos lá, a versão aluno vai abrir aqui. Quando abre, gente, ó, tem essa setinha aqui, vocês estão vendo uma seta para baixo, ó, quinto ano, matemática, ou aluno.pdf, aí ao lado tem essa seta. Essa seta significa que vocês podem baixar esse conteúdo no aparelho de vocês. Se eu clicar ali, eu baixo, dá para baixar. Mas aqui o professor consegue mostrar aqui mesmo na tela para vocês. Vamos lá, ó. Então, quinto ano, matemática, orientações dos alunos. O tema aqui é tratamento da informação, gráficos e tabelas. Gráficos e tabelas são recursos, né, utilizados na matemática e em outras disciplinas também para poder mostrar alguns dados provenientes de pesquisas, né? Então aqui nós temos os gráficos, ó, que são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. O professor Rodrigo não vai ler tudo, né? Mas aqui é importante que vocês vejam que o gráfico tem um título, né? No caso do título desse aqui, ó, taxas regionais de analfabetismo, né? Aí tem a fonte está aqui ao lado, ó, foto, PNAD 2017, educação /IBGE. Tem os números, né, que são aqui os dados trazidos pelo gráfico, e tem as legendas, né? Nas legendas nós vemos aqui, ó, vamos ampliar para a gente ver melhor. Brasil, 7, meta de 2015, 6,5, aí vem por região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, por aí vai, ok? Então aqui nós temos os gráficos que demonstram as taxas regionais de analfabetismo no Brasil. Lembrando que o analfabetismo, né, se refere àquelas pessoas que não sabem ler, que não são alfabetizadas, que não leem, que não escrevem. Ok? Gente, ó, gráfico de colunas, no caso aqui é um gráfico de colunas. Aí nós temos outros tipos de gráfico, ó, gráfico de linha. Aqui esse gráfico de linha, aqui o título dele, evolução da população residente no país, né? Aí nós temos esse gráfico que é o gráfico em pizza, que nós chamamos, porque ele lembra uma pizza como se fosse uma pizza dividida. Temos o gráfico de área, que já é um outro tipo, e nós temos as tabelas, né? Ó, as tabelas são usadas para organizar algumas informações ou dados. Da mesma forma que os gráficos, elas facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas que separam os dados. Então, muitas vezes nós nos deparamos, estamos ali lendo um livro, às vezes até atividade de outra matéria no livro didático, e aí tem uma tabelinha com alguns dados, tem um gráfico, então é muito comum. Não é algo que é novidade para vocês. Vocês já estão acostumados a lidarem com gráficos e tabelas. E aí nós temos a primeira questão, ó. O gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica de uma casa durante os últimos meses de 2019.
De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 300 quilowatts foram, e aí vocês vão ter que olhar os meses, né, onde o consumo foi maior que 300 quilowatts. Então vocês vão ver, ao lado nós temos os quilowatts, ó, ao lado aqui, ó, 0, 100, 200, 300, 400. E aqui nós temos os meses, então vocês vão se orientar através aqui da barrinha, né, das barrinhas referentes a cada mês, para ver quais meses que tiveram aí um consumo, né, maior que 300 quilowatts. Está muito fácil, e aí vocês vão responder, olha lá, letra A, novembro e dezembro, letra B, julho e agosto, letra C, agosto e novembro, ou letra D, agosto e dezembro. E aí aqui tem uma informação sobre quilowatt, que vocês deverão ler. Não dá para o professor ler tudo, senão o vídeo fica imenso, né? E aí nós não conseguimos aqui finalizar. E o ruim é que também quando o vídeo fica muito grande, poucas pessoas assistem, né? Muito triste, que dá trabalho para fazer, mas nem todo mundo para assistir. Ó, segunda questão. Marcos e Samuel disputaram um jogo de corrida de carros no videogame. Marcos ficou com o carro A e Samuel com o carro B. Ao final do jogo, aparece uma tabela mostrando o desempenho dos jogadores por meio de um gráfico de linhas. Então, nós temos uma tabelinha aqui, né? Nós temos um gráfico e nós temos aqui a tabela ao lado que vocês irão fazer uma atividade. Então aqui, corrida de carros A e B, né? Aí nós temos a velocidade aqui ao lado, ó, que vai de 0 a 300 km por hora. E nós temos o tempo em horas, né? E cada linha representa um carro. Ó. Nós temos a linha laranja, que é o carro A, e temos a linha azul, que é o carro B. E aí o que vocês devem fazer? Complete a tabela com a velocidade de cada carro em cada hora corrida. Então, vocês vão sempre olhar aqui, ó, na horizontal, em horas, e vão olhar ali em quilômetros, na vertical, e vocês vão lá. O carro A em 2 horas, quantos quilômetros? O carro B em 2 horas, quantos quilômetros? Então, vocês têm que completar. Está muito fácil, hein, gente? A terceira questão. Durante a campanha de vacinação contra a gripe, aplicada em idosos a partir de 60 anos, o posto de saúde de uma cidade faz um controle para saber quantas pessoas foram vacinadas. A tabela a seguir mostra o controle realizado nos últimos 4 anos. Então, nós temos aqui, ó, dos anos de 2004 até 2007, quantidade de homens, quantidade de mulheres, né? E aí vocês devem responder. Em que ano foi vacinado o maior número de mulheres? Vão lá localizar essa informação na tabela, tá muito fácil. Letra A foi em 2004, letra B foi em 2005, letra C 2006 ou letra D 2007. Temos a questão de número 4. A professora realizou um levantamento para saber a preferência musical dos alunos das turmas quinto B e quinto C. E será que é o nosso quinto C, gente? O gráfico seguinte mostra o resultado obtido por ela. Vamos lá, preferência musical dos alunos dos quintos anos B e C. Então, nós temos aqui os estilos musicais, né? Rock, pop, hip hop, rap, sertanejo e MPB. Faltou o funk, né, gente? Que a gente sabe que muitos alunos ouvem, né? Vamos lá. E aí, com base no gráfico, é possível dizer que, letra A, o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o hip hop. A maioria dos alunos prefere música sertaneja, na letra B. Letra C, o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o pop. Ou letra D, o estilo musical menos ouvido é MPB, música popular brasileira. Então, vocês vão marcar a opção, ok? Aí, agora aqui, ó, né, um excelente, que vocês responderam muito bem. E aqui vem falando um pouco sobre os números fracionários, né, os números decimais e fracionários. Ó, os números decimais são números que possuem vírgula. Por exemplo, 2,35, 1,2, 0,25. Gente, quando a gente fala de número decimal, basta vocês lembrarem da nossa moeda, né, do real. O real nós trabalhamos de forma decimal, né? Nós trabalhamos as partes inteiras, que nós chamamos de reais, né? Tipo R$1, R$2, R$50, R$100. E nós trabalhamos as partes que não são inteiras,
primeiras, que são os centavos, né? Então, 25 centavos, 50 centavos, 35 centavos, 85 centavos, que a gente vai representar com 0, né? E o valor em centavo. É só lembrar da moeda que vai ficar muito fácil para vocês. Já os números fracionários são representados por 2 números inteiros, né? Que são os termos da fração, separados por um traço horizontal, que é o traço de fração. O número de cima nós chamamos de numerador. Pode ser qualquer número inteiro, e o número de baixo é o denominador, que deverá ser diferente de 0, ok? Então aqui, ó, de modo geral, dizemos que os números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de algo inteiro. Então esses números, gente, eles estão assim diretamente relacionados, né? Tem até algumas atividades que nós temos que fazer, talvez não tenha aqui, mas nós temos que converter, né, a fração para número decimal e vice-versa. Vamos lá. Atenção, se necessário, revise as atividades das semanas anteriores para reforçar os conhecimentos sobre leitura e representação de frações e números decimais. Vamos lá? Quinta questão, lemos a fração 7/12, que é assim que a gente... gente, eu tô dando resposta para vocês e, gente, estou dando resposta, perdão. Vamos lá. Lemos a fração 7/2. Vamos lá. Esquece, deleta, né? O professor deu um spoilerzinho, não tem problema, porque vai ter as outras, eu não vou falar, tá bom? Perdão. Quinta questão. Lemos a fração 7/12. Então, letra A é 7/12, letra C é a letra B, né? Que saíram 2 Cs aqui, ó. 7 inteiros, letra C, 7 inteiros e 12 décimos, ou D, 7/12. Ninguém falou nada para vocês, hein, gente? Sexta questão. A fração que representa a parte pintada do desenho vejam quantos quadradinhos tem ao todo e quantos estão pintados, ok? A dica que o professor dá. Letra A, 8/3, né? 8 terços. Letra B, 8 quintos. Letra C, 3/8. Ou letra D, 5/8. Sétima questão. Lemos o número decimal 7,143. Como que a gente lê? Essa eu fui esperto, hein? Eu não falei não para vocês. Letra A, 7,43, 7 inteiros e 143, 7 inteiros e 143 milésimos, ou letra D, 7 inteiros e 43 milésimos. Aí vocês vão responder qual é a correta. Aquilo que eu falei para vocês, que a gente converte, é muito fácil a fração em número decimal. Oitava questão. Represente as frações com números decimais, como no exemplo. 2 décimos vai ficar como 0,2. E aí, letra B, 3 décimos, como fica? E 643 centésimos, como fica? E 283 milésimos, fica como? É muito fácil, gente. Aí é com vocês mesmo. Agora, nona questão. Escreva como se lê. Então, nós temos aqui, 3,4, 3 inteiros e 4 décimos. Aí temos 0,9, 8,2, 9,1 e 2,85. Eu não estou falando como se lê, hein, gente? O professor está esperto aqui para não dar a resposta a vocês, que eu não posso. Comparação entre frações. Quando duas frações têm denominadores iguais, a fração maior é a que tiver o maior numerador. Exemplo, numerador é o que fica em cima, tá, gente? Então, nós temos aqui 2 quintos e nós temos 4 quintos. Então, nós dizemos aqui, comparando, que 2 quintos, o sinal. Esse sinal dessa setinha, dessa forma, né? Eu até aprendi na escola quando era criança, que se a gente fizesse um tracinho aqui, a gente transformava esse sinal no número 4. Né, que diferente do outro que parece um 7, o 4 é menor que 7. Então, 2 quintos é menor que 4 quintos. Porque, nós temos embaixo os denominadores, né, são iguais, 5 e 5. Né? Em cima, nós temos os numeradores. O 2 é menor que o 4. Então, a gente coloca o símbolo que 2 quintos é menor do que 4 quintos. Agora, quando duas frações têm os numeradores iguais, a fração maior é a que tiver o menor denominador.
Exemplo, ó, nesse caso nós temos 2/3, né? E ali nós temos 2/6. Então, 2/3 é maior que 2/6. Aí vocês, mas por que se 3 é menor do que 6? Não, mas nesse caso nós olhamos aqui as partes da fração, ó. 2/3 aqui de 3 partes é a maior parte aqui da fração, né? Ó, nós vemos que é mais da metade aqui do que nós temos de quadradinhos, né? De quadrinhos, vamos falar assim. E lá no 2/6 vocês comparem, ó, só tem 2 pintados e o restante não está. Então é uma parte menor, né? Espero que tenha dado para vocês entender dessa forma. Observação: a parte aberta desse símbolo sempre fica virada para a maior. Olha só, para a maior. Bem interessante, né, gente? Ó, no caso, a parte aberta está virada para a parte maior. Então, pensando nisso, ó, na questão de número 10, escreva as frações em ordem crescente, usando o sinal de menor que. Então, aqui vocês têm 3 nonos, 4 nonos, 6 nonos, 1 nono, 5 nonos, 7 nonos e 2 nonos. E aí vocês vão pegar e colocar isso aqui em ordem crescente. É muito fácil. Lembrando que aqui, gente, os denominadores são iguais, né? Então, vocês vão diferenciar através dos numeradores, ordem crescente, ó, que cresce. Ó a dica. Na 11ª questão, escreva as frações em ordem decrescente usando o sinal de maior. Então, aqui vocês já vão observar o quê? Vão voltar lá naquele exemplo, né? Ver aqui, ó, tipo, 2 nonos, 2/3, 2/5, 2/8, 2/6, 2/4 e 2/7. Aqui vocês já vão observar o seguinte, né? Vamos colocar assim, a parte consumida, né? O que se ocupou mais dentro ali de uma divisão na fração. Então, vocês vão colocar aqui o que é maior. E o que é maior a gente não coloca, que a gente não vai se basear pelo denominador, mas nós vamos olhar a fração como um todo. Tentem até desenhar essas frações, pintar as partes consumidas, que aí vocês vão ter uma ideia daquilo que é maior. No caso, o que é maior aqui é o que foi mais aproveitado ou tirado, né? Exemplo, numa pizza. Eu tenho uma pizza, aí eu consumo ali 2/4, a pizza é dividida em 4 partes, eu consumo 2/4 daquela pizza, ou seja, metade daquela pizza. E aí eu já tenho uma outra pizza, onde eu dividi em 5 partes e eu só tirei uma parte, 1/5. Então, o que é maior ali? São os 2/4, né? Ou 1/2, que é a metade da pizza, ou 1/5, que eu tirei só uma parte de 5. É claro que foi onde eu tirei metade. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Não é difícil, é uma questão mesmo de raciocínio, de prestar atenção. Tentem desenhar a fração que vai ficar mais fácil. 12ª questão. Comparar frações significa estabelecer relação de maior que, menor que ou igual a entre as frações. Escreva V para verdadeiro e F para falso, observando a representação e exemplo abaixo. Então, nós temos aqui, ó, 3/4 maior que 2/4, ok? Observe o que eu acabei de falar lá, o exemplo da pizza. Ó, faz de conta que são 2 pizzas. Em uma, nós consumimos 3/4 da pizza. 3/4 por quê? Porque ela foi dividida em 4 pedaços e foram tirados 3. Na outra, nós consumimos só metade, 2/4, que é igual a 1/2 também, quando a gente simplifica. Então, onde que a gente consumiu mais? Logicamente que foi onde tem 3/4. Por isso, 3/4 é maior que 2/4. Aí aqui vocês vão observar também, ó, nós temos aqui 3/4 e aqui nós temos 3/8. Então, numa pizza onde nós dividimos em 4 pedaços e na outra onde nós dividimos em 8 pedaços, na primeira nós tiramos 3 pedaços. Então, nós consumimos quase que a pizza inteira, só sobrou 1. Na outra, nós tiramos 3, porém ela foi dividida em 8 pedaços. Então, ainda sobraram mais pedaços. Por isso, 3/4 é maior que 3/8. Fica mais fácil, né, gente? Então, nós temos a letra A. Aí vocês vão colocar V para verdadeiro e F para falso. 1/6 maior que 1/4, letra B, 1/3 maior que 1/6, letra C,
um meio, né, metade aqui maior que um sexto. Letra D, um quarto maior que um terço. E aí vocês vão marcar aqui se isso é verdadeiro ou não. E aqui, gente, olha que interessante, nós temos as representações de um sexto, um quarto, um terço e um meio, para que vocês possam observar e colocar se é verdadeiro ou falso. E agora a 13ª questão, desenhe as frações em seu caderno e depois complete os itens a seguir com maior que, menor que ou igual a. Então aqui 5 quartos e 7 quartos e por aí vai. Não vou ler todas para não ficar grande o vídeo, né? Maior do que já está. E aí vocês vão fazer vão colocar se é maior que, se é menor que ou se é igual a. Agora aqui vem, né, até a imagem do Tio Patinhas, muitos de repente não conhecem, é um personagem da Disney e ele é famoso por ser considerado, né, o pato mais rico lá de Patópolis. E aí ele tem um inimigo dele lá que é o Pão Duro McMoney e eles ficam disputando para ver quem é o mais rico. Mas sempre é o Tio Patinhas que é o mais rico, né? E além disso ele é pão duro, ou seja, é aquele rico que gosta de guardar a fortuna dele e não gosta de gastar, ele só gosta de acumular mesmo. Ó, Sistema Monetário Nacional. Em nosso país, o Sistema Monetário Nacional controla e organiza a nossa moeda, chamada real. Nosso dinheiro é organizado em forma de números decimais, onde a parte inteira notas chamamos de reais e a parte decimal moedas chamamos de centavos. Devido ter duas casas decimais, assim como os centésimos. Então, centavos vem de centésimos. Exemplos, ó. R$ 3,47, R$ 23,98, 75 centavos. Aqui nós temos uma tabelinha mostrando aqui, né, a questão, ó, 1 sobre 100, que é 1 centavo, 5 sobre 100, 5 centavos, 10 sobre 100, 10 centavos, 25 sobre 100, 25 centavos e 50 sobre 100, que é igual a 50 centavos. Nós representamos os centavos dessa forma. E tem que ter o R de real e o S, né, que é o símbolo da cifra, né, é símbolo de valor monetário. No caso do nosso dinheiro, usa-se apenas o centésimo para facilitar a vida das pessoas. Assim, o que seria 1/10 de real, que é 0,1, né, que equivale a 10 centésimos de real, ou também, né, chamado de 10 centavos. Cada centésimo de real é chamado de centavos de real, ok? Aí nós temos a 14ª questão. Represente as quantias do real na forma decimal. O que significa? Então, aqui eu tenho 50 centavos. Como que eu represento 50 centavos de forma decimal? Coloquem o R, coloquem o S de cifra e coloquem um número aqui. Lembrando que decimal tem vírgula. Ó a dica, olha o exemplo lá em cima. 15ª questão. Qual é o troco? Veja o item comprado e as cédulas usadas no pagamento. Desenhe e escreva o troco recebido. Então, eu vou comprar lá, ó, um carrinho de R$ 18,90 e eu dei em dinheiro R$ 50. Eu vou receber quanto de troco? Vocês vão ter que fazer uma continha. Vou comprar uma peteca de R$ 12,50, dei R$ 15. Quanto eu recebo de troco? Vou comprar ali um jogo de pega-varetas de R$ 3,50, paguei com R$ 20. Vou receber quanto de troco? Tem que fazer a continha. Questão de número 16. Beatriz está pesquisando o preço de caderno. Qual caderno está mais barato? Então, nós temos aqui 4 cadernos, ó, e Beatriz vê uns cadernos legais, né, gente? Aí nós temos aqui o caderno de R$ 6,75, temos um caderno de R$ 6,25, temos um caderno de R$ 6,52 e um de R$ 6,09. Vocês vão marcar qual é o mais barato, ok? E caso vocês tenham chegado até o final, espero que sim e que tenham respondido, né? Vamos fazendo aí, por favor. Parabéns para vocês, né? Você resolveu os desafios da semana. Gente, espero tê-los ajudado. Assistam aos vídeos que o professor colocou no grupo também e até a próxima.